Hola, ¿qué tal, mis hermanos cepianitos? Como estão? Bom, pessoal, vamos para mais um videozinho básico sobre repertório cultural para o Enem. Não tentando adivinhar os temas futuros, mas aplicando um repertório literário nos temas que passaram. Apenas para você ver como isso ficaria e te motivar a usar aí as suas leituras, ok? Bom, o tema, nós estamos agora no tema de 2021. Quem não assistiu a abordagem dos temas anteriores, dê uma olhada aí. Nós fizemos 2025, 24, 23, 22 e chegamos agora então no tema que é uma reflexão sobre a invisibilidade e registro civil. Então, uma reflexão forte, né, sobre cidadania. Isso é muito importante. Então, o tema exatamente é a invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, ok? Mas antes de entrarmos na obra, propriamente dito, vale entender rapidamente sobre esse tema, que muitos acharam complicado. Então, quando o Enem ele fala em invisibilidade social e registro civil, ele não está falando apenas de possuir ou não um documento, tá? Vai muito além disso. É claro que este já é um problema muito sério. Muitos brasileiros nem o documento, nem o seu registro civil ele possui. Mas o ponto central é que sem o reconhecimento oficial, muitas pessoas elas acabam tendo dificuldade, né, por consequência, de acessar os seus direitos básicos, né, de participar basicamente da vida social. Então o problema vai se agravando, né? Sem esta documentação ou sem um reconhecimento institucional oficial, né, o indivíduo pode enfrentar esses obstáculos para acessar, por exemplo, saúde pública, educação, programas sociais, né, um trabalho formal e diversos outros serviços. Ou seja, existir, digamos, biologicamente não significa necessariamente existir socialmente. Então, é uma discussão forte e bastante necessária para a realidade brasileira, ok? Bom, e o repertório? O repertório de hoje é um repertório nacional, ok? É um repertório da poesia, falamos muito da prosa, vamos agora para a poesia, e é exatamente um autor do modernismo, né, já ali na geração de 45. Estamos falando de João Cabral de Melo Neto, né, um dos grandes nomes da poesia modernista e da poesia brasileira. Tá? E a sua obra, né, a obra de maior vulto, é exatamente Morte e Vida Severina, né? Foi escrita por João Cabral de Melo Neto nesse contexto da geração de 45, em pleno modernismo brasileiro. Já mencionamos aqui Mário de Andrade, mas este está no início do modernismo brasileiro, ok? Não vá confundir. Bom, apesar de ser um poema, é um poema bastante longo, mas então é um poema narrativo. Você tem de fato uma história que é contada em versos, ok? Então já é uma diferença. Você tem personagem, ele vai passando por uma jornada bastante difícil que você vai conhecer agora. Então, apesar de ser um poema dramático, estruturado em o que a gente chama de um auto, é um auto de Natal, ele foi feito por encomenda, então ele tem um caráter religioso, né? A obra, ela se destaca não pela sua religiosidade, mas ela se destaca exatamente pelo caráter crítico, socialmente falando. Então é uma obra bastante contundente, ok? Você precisa ler, se não leu, Morte e Vida Severina, tá? Mas existe um detalhe muito importante logo no início da obra, ok? E você vai perceber esse detalhe quando for conhecendo ali o Severino, que é o protagonista da obra. Severino é um retirante nordestino que abandona ali o sertão, não há mais possibilidade de ficar por ali e segue
em direção à cidade, em busca de uma vida melhor. Então, essa jornada ela vai ser bastante semelhante àquela jornada feita pela família de Fabiano em Vidas Secas, ok? Que é um ótimo tema, caiu bastante neste ano do Enem de 2021, foi amplamente citada como repertório cultural. Mas, voltando aqui para Morte e Vida Severina, logo no início você tem um detalhe importante, porque o Severino ele explica que não é diferente dos outros. Ele não é um sujeito individualizado. O seu nome ele não o individualiza. É um nome extremamente comum. E quando você tem um nome extremamente comum, ou personagens que são anônimas, você percebe que elas têm um caráter universal. Elas têm um caráter de representatividade. É um personagem tipo. Então isso você já conhece logo no início. Severino se apresenta desta maneira, ok? Então ele é apenas mais um entre tantos outros Severinos. E essa escolha do autor não acontece, obviamente, por acaso. O personagem ele foi construído para representar milhares de pessoas que compartilham essa mesma condição de pobreza, de exclusão, de vulnerabilidade, mais especificamente no Nordeste, mas também em tantas outras regiões do país. Então, ao longo desta viagem, Severino atravessa diferentes cenários. Ele percebe que, assim, por onde ele passa, ele vê sofrimento. Então é uma jornada de sofrimento. Tá? É uma jornada que não necessariamente vai despertando nele a esperança, vai despertando nele a alegria de estar chegando em algum lugar melhor, promissor. Mas ele continua caminhando. Então, muito sofrimento nessa caminhada. Ele presencia pessoas morrendo pela seca, observa ali esses efeitos da própria fome, né? Violência, ele passa também por situações de violência, ele percebe essa escassez de oportunidades e não apenas escassez de água, não é apenas o desafio climático ou geográfico que o assola, não é? Tem esse desafio que é criado pelo homem contra o próprio homem, tá? E quando ele então está bastante avançado nesta jornada e percebendo essa ausência de oportunidades, ele começa a entender que a pobreza não está apenas no campo. Ela também aparece nos centros urbanos. Então a cidade, ela está em calamidade também. Ela não é um lugar que vai acolhê-lo, ok? Quando finalmente ele se aproxima da cidade, aquilo, né, que parecia, aquilo que soava como uma promessa de mudança, de reviravolta, não se concretiza. Então, infelizmente. E é justamente nesse ponto que a obra, ela, digamos, conversa com este tema do Enem. Perceba que o encaixe ele é exato, ele é perfeito. Logo, o tema é altamente pertinente. Não se esqueça disso, ok? Então, a invisibilidade social, ela não significa que as pessoas não existam. Então, elas existem, elas respiram, elas comem como dá, moram em algum lugar, mas não têm o status de cidadã. Então significa que elas existem, mas muitas vezes permanecem sem o reconhecimento efetivo, sem uma proteção adequada, sem acesso completo ou mínimo que seja aos direitos garantidos na Constituição, né, pela cidadania. Então, Severino, ele caminha e esta caminhada não vai levá-lo para um final feliz. Né? Ele até ocupa alguns espaços, mas são espaços que não vão dar holofote para ele. Se ele trabalha em algum lugar, isso também não vai transformá-lo, não vai transformar a sua existência, não é? Então a sua existência em si,
ela não gera transformação da própria condição de vida. Isso é bastante triste, bastante pesado neste auto, né, neste poema narrativo, extremamente dramático. Tá? Estou reforçando porque já quero te empurrar para esta leitura, hoje mesmo, né, se possível. Então, podemos fazer uma relação bastante produtiva com esse tema de 2021. Então, além do repertório ser pertinente, o uso pode ser bastante produtivo. Da mesma forma que indivíduos sem registros, né, enfrentam dificuldades para serem reconhecidas pelas instituições, Severino, em Morte e Vida Severina, representa grupos sociais que, embora presentes no território nacional, permanecem marginalizados ou pouco assistidos, ou seja, são invisíveis. Faça essa relação e você vai obter certamente um reconhecimento na sua nota, tá? De uso de repertório. Bom, mas preste atenção. Para citar isso na redação, você não precisa contar toda essa história. Perceba que eu estou aqui há alguns minutos contando. Se eu fosse escrever da maneira como estou falando, ficaria um texto inviável. Tá? Eu estou detalhando muito, estou repetindo, apenas como efeito didático. Você tem que trabalhar o poder de síntese. Você precisa praticar isso, fazendo parágrafos aí em torno de 7 linhas, 8 linhas. Parágrafos divididos em 2, 3, talvez 4 períodos. Então, esta é a parte que lhe cabe, ok? Você tem que treinar isso e mostrar para alguém avaliar, tá? Então, você não vai contar essa história da maneira como eu estou contando. O ideal é fazer esta conexão direta com o argumento, né? Então, às vezes você poderia estar lá escrevendo, trabalhando, diria assim, na obra Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto acompanha a trajetória de um retirante nordestino que representa milhares de brasileiros submetidos à exclusão social, evidenciando com como determinados grupos, ainda hoje, permanecem invisibilizados e encontram dificuldades para exercer de fato ou plenamente sua cidadania. Seria um resumo, né? Seria um resuminho para você apresentar essa obra para o leitor e continuar a sua análise. Ou algo como fazendo uma comparação, isso é muito comum, né? Vai comparar, né, o personagem real, o cidadão da vida real, com o cidadão fictício, ou que não chega a ser cidadão, no caso Severino. Então, às vezes, você começaria a ler o seu parágrafo dizendo, assim como Severino, personagem do poema narrativo Morte e Vida Severina, parte da população brasileira enfrenta processo de invisibilização que limita o acesso aos direitos, tal, 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 tal. Então, pratique, por gentileza, ok? Perceba que o ponto principal não é dizer que Severino não possui documentos. Teve gente que ficou centrado nisso. Então você tem que ampliar, tá? Você tem que fazer aí um jogo de inferência, por gentileza, tá? Esta não é a discussão central da obra. Até mesmo porque muitas pessoas têm o documento e têm uma vida severina. Ora, então o foco não é o documento. Então a conexão aqui ela acontece porque o personagem de fato simboliza pessoas que vivem à margem da sociedade e que muitas vezes não recebe a atenção suficiente das instituições. Bata forte nesta tecla, ok? Então, Morte e Vida Severina, tá? Lembre-se desse título, é uma obra que mostra como a exclusão social pode transformar indivíduos em presenças quase que invisíveis dentro do próprio país. E isto é mais predominante por explicações e razões históricas em determinadas regiões, como o Nordeste, por exemplo. Ok? Espero que você pratique aquele parágrafozinho maroto, o parágrafo argumentativo,
aplicando este repertório cultural literário, ok? Fico aguardando aí o seu parágrafo. Sucesso! Bang!